Eu imagino que você não utilize e não goste da expressão desigualdade social. A pergunta é: a discussão em torno do tema que essa expressão designa é possível de algum modo? Você consegue descompactar essa expressão de modo geral, uma discussão boa, ou você acha que nada em torno desse tema vale a pena? O problema é que essa expressão, ou esse termo desigualdade social, é um termo muito utilizado pelas pessoas, pelos socialistas, de uma forma geral. Dessa grande família dos socialistas, né? Sejam os marxistas ou não marxistas. Todas as vezes que tratam desse fenômeno, eles tratam de uma forma equivocada, não só fazendo uma leitura errada do que isso significa, mas propondo soluções que não vão resolver o problema. Muita gente vai contrapor essa visão de combate à desigualdade social com a visão de combate à pobreza. Eu, durante muito tempo, fui uma dessas pessoas para tentar dissociar esse negócio. Por quê? Porque quando você vai falar de desigualdade social, você vai ter que comparar. Primeiro, você vai ter que explicar o que é a desigualdade e as desigualdades que existem em faixas da população que são colocadas naquelas letras. E aí, se você for analisar cada uma das letras, vai existir desigualdade social né? no A, no B, no C, no D, no E. Então, se você for dizer o seguinte, nessa faixa A, as pessoas têm patrimônio de acima de R$1 milhão. É a faixa A. Eu não sei, estou jogando aqui um número, eu nem lembro oficialmente quais são os critérios que se usa para cada faixa social dessa. Mas digamos que seja isso, R$1 milhão para a nossa audiência entender. Então você vai ter alguém que tem um patrimônio de R$1 milhão e alguém que vai ter um patrimônio de R$1 bilhão. Portanto, dentro dessa faixa A, existe uma desigualdade. Essas políticas públicas que são defendidas por essas pessoas que querem acabar com a desigualdade também vai atender essa faixa? Ou seja, aquele que tem um milhão vai passar a ter 1 bilhão? Ou eles vão fazer um arranjo ali por faixa para que todos eles tenham, né, os seus milhões ou os seus bilhões para distribuir tudo igualmente? Não é isso. Esse discurso é feito para dizer o seguinte: quem está na base da pirâmide, aquele que sobrevive, sei lá como, com menos de $1 por dia, ou seja, aquelas pessoas que estão numa situação de miséria, que precisam de ajuda, de fato, essas pessoas aqui, é preciso combater essa desigualdade, porque ao mesmo tempo que tem essa pessoa aqui que vive com menos de $1, tem pessoas vivendo com 1 milhão, com 1 bilhão e tal. É preciso fazer um arranjo aqui para que essas pessoas saiam dessa vida. Não há dúvida, do ponto de uma perspectiva pessoal e conservadora, não há dúvida que tem que haver qualquer tipo de medida, seja privada ou estatal, para que essas pessoas não vivam com isso. Não vivam numa situação de miséria, de fome, de morar na rua, de quando tem casa, esgoto a céu aberto, passando ou dentro de casa, ou embaixo de casa, ou na porta de casa. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Disso, assim, não há dúvida. Sob qualquer perspectiva, enfim, humana, né? Eu estou falando de uma perspectiva conservadora, que é a perspectiva que eu defendo, mas é preciso haver isso. É preciso haver ajuda estatal, é preciso haver projetos privados. É preciso que essas dimensões se complementem para ajudar essas pessoas. Essa é uma conversa que, assim, a única conversa possível para isso é o que vamos fazer para resolver o problema dessas pessoas. É só isso. Não é se é contra ou a favor, não. Porque quem é contra isso, quer dizer, é um bárbaro, né? Quer dizer, é impossível até conversar com uma pessoa como essa. Então, o grande problema são as propostas que são formuladas e apresentadas para poder superar essa desigualdade, ou seja, ajudar essas pessoas que estão nessa situação de miséria. E aí, as propostas como taxar grandes fortunas, redistribuição de não sei o quê, então, não são propostas adequadas porque não vão resolver o problema. Se você não cria riqueza, se você não permite que essa riqueza seja criada para que as pessoas possam ajudar de forma privada e que também o Estado consiga elaborar projetos adequados para ajudar essas pessoas, não vai adiantar de nada. Vou dar um exemplo de medida estatal que funciona
para ajudar pessoas mais pobres e aquelas que não funcionam. Bolsa Família, quando você transfere o dinheiro direto para a pessoa e a pessoa lida com esse dinheiro e vai usar naquilo que precisa, é uma forma barata e eficiente de você utilizar um recurso público para ajudar a pessoa que precisa. Quando você cria uma agência para fornecer um serviço, para ter uma série de burocracia, para ter intermediário, para ter funcionário público, você cria todo um mecanismo para chegar até aquela ponta, o dinheiro que você investe aqui não é o mesmo que vai chegar lá. Então, se você investe 100% de X, o que chega aqui talvez chegue a 20%, porque a maior parte vai sustentar essa estrutura para atender essa pessoa. Isso não faz o menor sentido. Então, o que eu sinto falta nesses debates são propostas mais adequadas para resolver os problemas. E aí, claro, vai entrar o papel do discurso ideológico, da retórica política, da briga política, e no fim das contas, a impressão que me passa e passa para muita gente é que essas pessoas não estão muito preocupadas em resolver o problema. Elas são muito mais preocupadas em fazer política e se colocar politicamente como sendo alternativa para as pessoas, para os eleitores, daquele candidato ou daquele político que defende, pelo menos do ponto de vista retórico, a ajuda a essas pessoas. Eu acho assim, cara, tanta coisa interessante que é criado, tantas soluções, assim, em vários ambientes, mecânica, computação, não sei o quê, e quando chega na formulação de políticas públicas para ajudar pessoas que precisam, essa miséria, essa pobreza de ideias, essas soluções mesquinhas, esse debate político completamente infame, assim, é inacreditável. Então, assim, isso só reforça a minha impressão de que muita gente não quer resolver porcaria nenhuma. Só quer estar ali no embate político para ganhar votos e se manter no poder.